Boa noite, a paz do nosso Senhor. Amém? Que alegria estar mais uma vez aqui com vocês, reunidos, para que o nome do Senhor seja mais uma vez glorificado em nosso meio. Amém? Bom, vamos começar lendo o texto para a gente poder sentar. O texto está em Mateus 4, 18 a 20. Mateus 4, de 18 a 20. E o texto diz assim: andando às margens da Galileia, Jesus viu dois irmãos, chamados Pedro e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Amém? Podemos nos sentar, ficar à vontade na casa do Pai. Bom, esse mês o desafio é falar sobre a igreja e as redes sociais. Só tema fácil, né, pastor? Vou orar pela sua vida, viu, pastor? Que toda vez que a gente pega um tema desafiador, a gente também aproveita para rever a nossa conduta, né? E esse talvez seja o momento mais difícil, né? Nos autoavaliar na presença de Deus. Amém? E eu gosto muito de assistir filme, gente. É uma coisa que eu tenho desde adolescente, gosto muito. E esses dias estava passando na TV e eu falei: Pedro, você precisa assistir esse filme, porque é um dos melhores que eu já vi. E é um filme chamado, aí vai revelar a idade de muita gente, Forrest Gump. É um filme mais antigo, mas tem muita gente que já assistiu, né? O Pedro assistiu outro dia. E para quem não assistiu, tem uma parte do filme que eu acho muito simbólica e que tem muito a ver com o que a gente vai meditar hoje. É um momento, ele tem uma série de questões e ele gosta muito de contar histórias e ele gosta muito de correr. Toda vez que ele tem um problema, ele corre. Virou um mecanismo de defesa dele. E aí chega no momento que ele perde a mãe, perde uma série de coisas, e ele não sabe o que fazer com a dor que está dentro dele, e ele resolve sair para correr. Só que dessa vez, ele passa horas, passa dias, passa meses, passa muito tempo correndo. Ele corre muito. Mas o mais engraçado é que ele tem, claro, um motivo pelo qual ele está correndo. Ele não sabe lidar com a dor. E por isso ele corre. Só que várias pessoas começam a seguir. E sem saber por quê, eles correm junto. Aí eles perguntam: você está correndo
pela questão racial, ele não responde. Você sabe, só causas grandes e de polêmicas, e ele continua correndo. Chega um dia, ele resolve parar. E ele fala: cansei, vou para casa. E ele para de correr. E todo mundo que estava correndo atrás dele não sabe mais o que fazer da vida. E é engraçado e triste ao mesmo tempo, porque a gente vive um momento assim. A gente segue pessoas que a gente nem sabe por que segue. Elas estão correndo atrás do quê? Ninguém sabe. A gente corre atrás delas, achando que elas vão ter solução para alguma coisa, e muitas vezes elas simplesmente param de correr. E a gente fica com cara de ué, né? Com cara de o quê? O que eu vou fazer agora? É que, na verdade, nesse mundo meio fluido que a gente vive, a gente vive buscando um influencer, um coach, sei lá mais o que está na moda, que nos diga quem nós somos e que nos diga a resposta para grandes questões. E eu sinto informar, mas nós não vamos encontrar respostas correndo atrás de quem está correndo para aliviar a própria dor. Amém? E citando um outro filme que eu gosto muito, também é antigo, segundo Pedro, a minha medida é o Pedro, né? Ele fala: mãe, esse filme é mais velho que eu. Eu falo: então é antigo mesmo. Mas Lisbela e o Prisioneiro, ele aparece num momento, ela faz uma pergunta para ele, né, Érica? E por que ele tomou aquele rumo e tal? E ele fala assim: não sei, um dia eu vi um Zeppelin, né, colorido, cheio de luzes, e eu saí para olhar. E eu fui seguindo o Zeppelin, e chegou uma hora que eu não sabia como voltar. Eu me perdi em meio às luzes. E aí, a minha vida daí para frente foi assim, seguindo Zeppelins, seguindo luzes, seguindo cores que nunca me deram resposta. E aí, está um pouco triste isso, né? Eu estou falando aqui do lado ruim da rede social, né? Do lado que é fútil, do lado que é perigoso, porque às vezes a gente, você vai postar o pior dia da sua vida na rede social? Você vai postar aquele dia que deu tudo errado? Tem gente que posta, né? O vídeo de sono. Eu tenho vontade de perguntar: por que você posta isso? O vídeo de sono, né? A veia, enfim. Mas é tudo muito bonito, porque é óbvio, eu vou colocar na rede social um dia importante para mim. É um dia bonito, algo
com a minha família. Essa minha vida não é a rede social. E tem um monte de gente olhando para a vida de vocês, e vocês, talvez, olhando para a vida de outros e dizendo assim: que vida maravilhosa! Será que eu nunca vou ter uma vida assim? Então, assim, a gente precisa entender uma coisa. Tem até um documento, não é um documentário, é uma aula do Tim Charlie. Eu não sei se vocês já viram. Ele é um americano, teólogo, e ele posta muita coisa. Ele postou uma aula sobre isso, sobre tecnologias e redes sociais. Bem interessante para quem quiser assistir. Mas ele traz alguns dados. E ele fala assim, 7h38 é o tempo, em média, que hoje uma criança fica no celular. É muito tempo, não é? Dividido, fragmentado, mas 7 horas é um dia inteiro praticamente. Em média, tá? Não estou falando que isso acontece na casa da gente. Estou dizendo que isso é um número estimado. 10 anos atrás, isso não acontecia. Então, é um momento rápido, assustador. 10 anos, gente, é pouco tempo. Para quem está nos 40 a mais, 10 anos é pouca coisa. E me intrigou isso, né? Porque, ao mesmo tempo, tem um número que eu não sei se... eu anotei. 3.364 é a quantidade de mensagens que um adolescente digita por dia. É muito, não é assustador? Tá, se você já passou um pouco da adolescência, é hora de ver. Se já não tem aquela pressa toda para responder mensagem, você está ficando mais velho. Mas é assustador. E ele expõe duas coisas interessantes. Nós, em Gênesis, lá, quando Deus cria a humanidade, ele levanta duas questões. Ele dá duas ordens. Primeiro para que a gente se multiplique. Segundo, para que a gente domine sobre a terra. E para que isso acontecesse, ele teve que colocar em nós algo diferente dos animais. Nós temos criatividade, que é chamada de tecnologia. É revertida em tecnologia. Ou seja, quando você tem um projeto nas suas mãos, você vai empenhar a tecnologia. Eu não estou dizendo que você vai pegar o computador, criar um algoritmo. Não. Você vai usar a tecnologia necessária para aquilo. Então, a tecnologia é boa? Está colocada no nosso DNA, através da criatividade, por Deus. Nós desenvolvemos tecnologia todos os dias para conseguir realizar as tarefas do dia a dia. Qual é a boa tecnologia? A que volta para Deus. Amém?
Então, nós temos, claro que temos. Você já assistiu uma pregação online? Já. No tempo da pandemia, né, pastor? Quantas lives, quantas orações, quantas vidas alcançadas. Então, é bom? É. O que distingue o que é ruim do que é bom? Uma régua, uma escolha. E essa régua é Jesus. Ele é sempre o nosso parâmetro. Quando eu assisto algo que é de moral duvidosa, eu sei que está errado. Eu sei que isso vai causar um fruto. Toda semente dá fruto. Isso vai causar um fruto dentro de mim. Então, nossa função desafiadora como cristão, nesse tempo, não é deixar de usar a rede social. Eu não estou falando com criança aqui. Criança tem que ter as suas regras, suas medidas, né? Muito bem policiadas, né? Mas não é sobre isso. Eu estou falando com adultos, e adultos cristãos, que foram chamados para plantar o reino de Deus sobre essa terra. Entende que essa é sua função? Fala assim: eu sou semeador do reino. Não combina, gente, semear o reino e assistir qualquer tipo de vídeo na internet. Não dá. São dois tipos de coisa que não combinam. Uma água que não se mistura. Óleo e água. Não dá. Entendem? Então, na neurologia, a gente diz assim: trate seu cérebro como se fosse uma criança. Por exemplo, eu não assisto filme de terror, gente. Não sou medrosa, né? Não gosto. Por quê? Porque, para mim, tem uma série de coisas pessoais. Da mesma forma como eu me esforço para acessar o mundo espiritual, no momento de oração com a minha família, eu não vou abrir uma janela para que coisas espirituais que eu não desejo entrem na minha casa. Isso é uma opinião pessoal, mas pensem sobre. Mas para o cérebro é assim: você está assistindo aquela cena que a pessoa sempre abre a porta que não é para abrir no filme de terror, não é? Não abre, não abre. E a pessoa, logicamente, vai abrir. Para o cérebro, às vezes está lá, sei lá quem, um ator famoso fazendo o filme. E o cérebro entende assim: é um ator, eu conheço. Então é falso isso, né? Mas uma parte mais primitiva do cérebro não faz essa leitura. Por isso que a gente assusta. Mesmo sabendo que está ali para assustar, a gente sabe que vai dar ruim e a gente fica assustado. Por quê? Porque o cérebro, de forma instintiva, reage como se fosse verdade. Ou seja, aquela agressão que você está assistindo, ou aquela pornografia, ou aquela qualquer outra coisa que não seja o ideal, vai.
encontrar o caminho do seu cérebro, vai se instalar lá como memória, e toda vez que você viver algo parecido, vai surgir a memória. Então, protejam o seu cérebro. É algo de Deus para a vida da gente. A gente protege o cérebro como criança, porque da mesma forma como existe um lugar no cérebro onde é acessado e acende quando nós oramos, entramos em contato com Deus, esses lugares tenebrosos também podem existir. Aí a gente fica doente, não sabe por quê, com dor de cabeça, não sabe por quê, com medo, não sabe por quê. Amém? Aprendemos algumas coisas, eu aprendi algumas. Porém, eu quero falar de alguém que começou com uma rede social muito produtiva. Ela tem 2,3 bilhões de seguidores. Acredita nisso? Acredita? Eu vi fora, meu marido me contou que o Cristiano Ronaldo, que é quem tem o maior número de seguidores na internet, tem 640 milhões. Porém, nós vamos aprender com quem tem 2,3 bilhões. Por quê? Ele começou a rede social assim, andando, olhando e chamando. É o nosso Senhor. Amém. Pare e pensa, gente. 2,3 bilhões de cristãos no mundo. Como ele começou? Tinha computador? Não. Tinha o quê? Um instinto criativo, uma tecnologia vinda do alto. E tudo que ele tocou, hoje ele está nas redes sociais. Você ligar, procurar, vai ver versículo, vai ver vídeo, vai ver tudo. Mas quando ele começou, ele andava muito. Ele era praticamente, né, Mônica, um atleta, porque ele andava. Vocês já pegaram um mapa do Antigo Mundo? E aí está lá, Jesus desceu, parece perto, para não sei aonde. Estava na Samaria, Gente, ele andava muito. E por que ele andava? Para fazer conhecido o reino de Deus. É desse tipo de rede social que a gente precisa. É desse tipo de mensagem que a gente busca. E se a gente correr do lado dele, a gente vai saber por que está correndo. Não vai chegar um momento e vai falar, cansei, agora vou para casa. Não, ele sabe por que corre. Ele corre para que nós sejamos salvos, para que o reino de Deus seja implantado no meio de nós, nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos aprendendo um pouco, porque esse texto fala das redes, por coincidência. No final ele fala que os discípulos largaram as redes, e foi uma feliz coincidência,
mas a gente vai aprender. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é: Jesus anda no meio de nós. Não, gente, está muito triste esse aleluia. Não, Jesus anda no meio de nós. Amém. Ai, sim. Por quê? Porque nós andamos, às vezes, com muita dificuldade. E por que não paramos? Porque Jesus anda conosco. Então, eu quero que você renuncie hoje esse pensamento, esse sentimento de que sua vida está parada, porque Deus não faz nada por você. Amém? Não, você não entendeu. Tem gente aqui muito triste, achando que a vida está parada, porque Deus não faz nada por você. E eu preciso te contar uma coisa: Jesus anda com você. Amém? Ele anda com você. Estou vivendo um problemão. Você não tem ideia, irmã Sandra. Você está falando aí, mas você não sabe. Eu sei sim, irmãos. Tem problema que às vezes bate na nossa porta e eu tenho vontade de falar para Deus: estou apanhando de cinta, porque é grande o problema. Porque eu não paro. Porque você não para. Porque Deus anda comigo. Porque Deus anda contigo. Então o texto diz que Jesus caminhava perto do mar da Galileia. Então, aquele seu problema, aquela sua situação, que você imagina que Deus não está vendo, que Deus não está olhando, que você acha que está parada, renuncia esse sentimento hoje, em nome de Jesus. Está andando sim, porque Deus é movimento. E para quem é fisioterapeuta, dá até orgulho de falar: Deus é movimento. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é de vida parada quando a direção está na mão do Senhor. E se você ainda não teve a coragem, a ousadia de crer no Senhor que caminha contigo e confiar a Ele sua vida, coloca hoje nas mãos do Senhor que caminha e que faz algo com aquilo que você não pode fazer. Ele sempre faz. Ele sempre tem uma saída, uma solução, um escape para aquele momento que você acha que está tudo parado. Então, repete comigo: Jesus caminha entre nós. Jesus caminha entre nós. Amém. A primeira coisa que a gente tem que entender para seguir a rede social de Jesus é que Ele caminha. Então, bora caminhar. Para de ficar trancado no seu quarto, chorando, lamentando. Existe um Deus que caminha contigo. Amém? Amém. Bom, e se a gente quer fazer parte dessa rede imensa que deixou o Cristiano Ronaldo com vergonha, a gente precisa entender que Jesus nos vê.
Isso é incrível, né? Gente, Ele é Deus. Ele tem tanta coisa importante nessa vida, e Ele te vê. E Ele me olha. E Ele se importa. E Ele não olha de... Gente, a gente tem o hábito de olhar muito rapidamente para uma pessoa. A gente olha e, dependendo da altura, da cor, do tamanho, a gente já faz julgamentos. É um olhar rápido. O Davi estava aqui falando no começo que, quando ele ouviu o Leonardo Gonçalves cantando pela primeira vez, ele imaginou que ele era imenso. Por quê? Porque a gente tem uma predisposição a fazer julgamentos, mas Jesus não. Jesus olha na alma, Ele vê o coração. Escutem, Jesus olha de forma demorada para cada um de nós. Não bate o olho, Ele vê de forma demorada. E tem uma passagem que eu gosto demais, gente. Tem as favoritas, né? É quando Agar se encontra com... Está escrito lá, ela está fugindo de Sara, né? E ela se encontra com o anjo do Senhor. Toda vez, gente, que a Bíblia fala o anjo, artigo masculino, é com o próprio Deus. Por isso me questionaram uma vez, que eu preguei sobre Jacó, falei que ele encontrou com Deus. E falaram, mas não foi o anjo? O anjo é uma teofania, é com Deus. Um anjo é um anjo, tá bom? Quando ela encontra com o anjo de Deus, ou seja, o próprio Deus, ela diz que Ele é o Deus que a vê. Gente, sabe aquela injustiça que você engoliu essa semana, quando te humilharam? Deus viu, porque Jesus vê. Viu a motivação pela qual a pessoa falou, o quanto ela está infeliz e o quanto isso te causou uma ferida. Sabe aquilo que você não posta nas redes sociais? Tem alguém que vê. É isso. Vai participar da rede social de Jesus? Não é só o que você quer postar, não. Ele vê tudo. Ele vê seu almoço, o seu prato bonito, né, que você postou, mas Ele também vê o piriri que Deus depois. Amém? Ele conhece tudo. Ele vê tudo. Então, tem uma questão importantíssima aqui. Deus nos vê. Jesus, Ele nunca vai te chamar sem antes te olhar. Se o grande mal, a grande carência das redes sociais é o medo de não ser visto, saiba, você é visto, olhado, sondado, como diz no Salmo. Ele é o Deus que me sonda. Sondar, gente, é muito mais do que ver. Então, derrama seu coração diante de Deus. E às vezes você vai falar assim,
não consegui falar tudo que eu queria. Não tem problema, Ele te vê. E Ele sabe exatamente o que você está falando, se você tem razão ou não, por que você está falando, o que precisa ser mudado, o que precisamos aprender. Então, saiba que seguir Jesus na rede social dele não tem recorte, não tem como omitir nada. Ele é o Deus que nos vê. Você pode glorificar a Deus por isso? A terceira coisa que eu aprendi com esse texto, para seguir o próprio Mestre, Ele nos chama. Mas eu não tenho nenhum dom, nenhum talento especial, nada aqui. Gente, Jesus te chama para ser pescador de homens. Como? Não sei. Ele que sabe. Ele que está chamando, eu só vou. Não é? Se Ele vai me usar cantando, tocando, isso eu sei que não. Pregando, orando, fazendo um grupo de intercessão, a célula, não sei. Isso é com Ele. Mas eu sei que Ele te chama. Para de se esconder do chamado de Deus. Amém? Amém. Para de fugir do que Deus tem te chamado para fazer. Porque Ele te chama. Mas não sei, de repente você fala, conversa muito, tem um grupo de amigas, aí talvez seja o lugar onde o Senhor te chama para plantar o reino de Deus. Às vezes você está num ambiente que não tem muita coisa a ver com você. Às vezes você trabalha num ambiente que é muito diferente daquilo que você tem como valor. Mas quando a coisa aperta, eles sabem quem procurar. Por quê? Porque você é chamado por Deus. Amém? Fala assim, hoje estou, olha, já estou bem pentecostal. Olha, fala assim, eu aceito seu chamado, Senhor. Repete. Eu aceito seu chamado, Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Porque se eu fiquei feliz, imagina Jesus, né? Se eu fiquei feliz, imagina Ele. Ele nos chama a todo tempo, a todo instante. Olha, tem duas coisas que nos distraem do chamado de Deus. Quando a gente está feliz demais, às vezes a gente esquece que tem um Deus nos chamando para fazer a obra dele. E quando a gente está triste demais, às vezes a gente também esquece que mesmo em meio à tua tristeza, à tua dor, existe um Deus que fala assim, eu estou aqui, Senhor, não sei como vou pagar essa conta. Não olha para a conta, eu te ajudo. Olha para o meu reino.
olha para o que você precisa fazer para que o meu reino chegue a muitos. Amém? Então, está escrito lá: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão. Na tristeza ou na alegria, busca o reino de Deus. Faz tudo o que você puder. Mas quando você não puder fazer mais nada por aquilo, cala, coloca aos pés de quem anda contigo, de quem te enxerga e de quem te chama. Amém? Ele é o Senhor da sua vida. Não é seu emprego, não é seu dinheiro, não é sua saúde, não é o seu talento, não é o seu dom, não é nada daquilo que você tem confiado. Você está sofrendo? Estou. Não é fácil passar por dificuldade, mas pode ser bem mais tranquilo se o Senhor for seu Senhor. E se eu souber que existe um Deus que cuida de mim e me chama. Nós, de sábado à noite, nós costumamos fazer uma vigília em casa. E umas 2 semanas atrás, a gente fez essa vigília por um motivo específico. Colocamos lá aos pés do Senhor e fomos ser felizes, porque é o que dá. Não é? Tem hora que é o que dá. Na segunda-feira, recebi uma ligação, uma visita, que foi resposta desse momento de oração. Ainda chegaram para a gente e falaram: vocês são orgulhosos? Porque a gente veio aqui porque Deus mandou. Amém? Então, existe dia que a gente vai querer comemorar. Glória a Deus por isso. Inclua Deus nisso. Porque já pensou você ter uma amiga que só reclama o tempo todo? Eu só sei ajoelhar para reclamar com o Senhor. Eu conto para Deus tudo. Olha, Deus, que bonito aquele vestido, aquela, sabe? Porque Ele gosta de se envolver com a tua vida. E o que é importante para você é também para Ele. Conte as coisas boas para o Senhor. Ele sabe, foi Ele que mandou. Mas conte para Ele com gratidão. Amém? É a última coisa, para a gente achar que está acabando. A quarta coisa que acontece nesse texto: Jesus, ele caminha, ele vê Simão Pedro e André, ele os chama e eles têm uma atitude. Eles largam as redes para seguir Jesus. Quer seguir Jesus nessa rede social maravilhosa, feita à base de carpintaria há mais de 2000 anos atrás? Larga aquilo que te prende. Amém. E é isso que eu falo. Pode ser algo muito bom, pode ser um namorado, uma namorada que te afasta, que não quer buscar o Senhor contigo. Pode ser um parente, pode ser
Não sei. Pode ser um emprego? Não sei. Mas deixa aquilo que te prende, larga as redes. Pode ser as redes sociais? Pode. Está roubando tempo de muita gente na presença do Senhor. Pode ser? Larga as redes. Busca o Senhor. Amém? Então, não sei o que é. Pode ser algo bom, pode ser algo triste. Às vezes a dor, ela toma o lugar de Deus. Ela fica tão grande, problema tão sem solução, que eu esqueço que tem um Deus maior que o meu problema. E eu acho que o meu problema é tão grande que nem Deus pode resolver. Larga as redes. E eu queria pedir para, nesse momento, a gente fechar um pouquinho os nossos olhos